E aí, gente, sejam bem-vindos. Se o som estiver ok, por favor me avisem. Eu ajeitei tudo aqui, acho que tá tudo certo, mas qualquer coisa, se o áudio ou a imagem travar, vocês me avisem aí que eu dou um jeito de ajeitar de novo. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aí. Ângelo, bem-vindo. Bem-vinda, Carol. Moco, Vivi, Ariano. Podem todo mundo chegando aí, sejam todos bem-vindos. Sinara, Carmelita, Yuri chegou aí agora, sejam todos bem-vindos. Vou esperar só um pouquinho aí para dar a hora exata, esperar todo mundo chegar. Amor, que eu ganhei parabéns na canção nova. Fiquei muito feliz. Nicole, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos chegando aí. E aí, gente? E aí, Yuri, seja bem-vindo. Jéssica. Bom, esperar só mais um único minutinho aqui para dar mais para tempo de pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Bom, gente, então vamos lá. Dou boa noite novamente a todos. Sejam todos bem-vindos. Vocês já devem ter visto aí a nossa chamada, a nossa divulgação. E hoje nós vamos falar sobre a maturidade, né? A gente vai tirar essa reflexão com base no livro do Dom Rafael, que, se você não sabe, a Oficina de Valores esse ano teve um projeto, né, de elaborar um grupo de leitura. A gente escolhe um livro e a gente faz reflexões sobre ele, né? A gente lê junto e faz partilhas, né, sobre o livro. E o último livro que a gente leu foi o livro chamado A Maturidade, do Dom Rafael. E mesmo que você não tenha lido, mesmo que você não tenha participado do grupo, seja bem-vindo e quem sabe, né, te dá uma vontadezinha de ler o livro ou de participar do grupo de leitura também. Bom, para começar, eu quero te fazer uma pergunta, né? Começar com uma pergunta para ver o que você acha, o que você pensa sobre maturidade, né? Quando eu falo assim, maturidade, o que você pensa sobre isso? O que você acha que é? Se alguém fala assim, nossa, fulano é muito maduro, é uma pessoa super madura. Ou o contrário, né? Tipo, nossa, fulano de tal é super imaturo. O que você pensa sobre isso, né? Se você nunca pensou, eu te convido a fazer essa experiência agora de pensar, né? Não precisa mandar aí não, pode pensar aí no seu íntimo e refletir sobre o que é maturidade. Bom, para começar, eu tive essa vontade, né, de saber o que é maturidade especificamente. E eu fui procurar fontes, né? Fui procurar fontes confiáveis para eu conseguir definir o que é maturidade. E eu encontrei algumas muito interessantes. A primeira foi no dicionário, né? É um substantivo feminino e diz que algo maduro é algo que atingiu seu completo desenvolvimento. Algo que se acha em estado de produzir o resultado esperado. Muito interessante isso, né? Então, o dicionário diz que maturidade é algo que atingiu o seu completo desenvolvimento, algo maduro, né? Uma segunda definição que eu encontrei, eu acho que essa com certeza você já escutou, já falou no dia a dia, é a definição da botânica, quando a gente fala sobre frutos, né? Sobre as frutas. O que significa dizer quando a gente... O que significa quando a gente diz que uma fruta está madura? Que um fruto é maduro? Então, o fruto maduro, para a botânica, é quando ele está completamente desenvolvido. Ou seja, ele desenvolveu o máximo que deu e já está pronto para fazer aquilo que ele nasceu para fazer, né? Ou é alimentar a gente, alimentar as pessoas, os animais, ou perpetuar aquela espécie, né?
Então, para a botânica, maturidade é isso, né? Dizer que um fruto maduro é quando ele está completamente desenvolvido. E uma terceira definição, e essa particularmente eu gostei mais, que é da psicologia. A psicologia tem algumas definições sobre maturidade que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre isso. Quando ela diz sobre, por exemplo, maturidade psicológica ou maturidade emocional, né? E para a psicologia, maturidade seria uma conquista da autonomia, da estabilidade emocional. É ser independente para gerir a própria vida e ser capaz de enfrentar adversidades com o espírito positivo. Essa eu achei a melhor definição de todas e completa bastante, né, a nossa ideia sobre maturidade. Bom, se a gente pesquisasse em outras áreas, outras definições, a gente acharia outras explicações para o que é maturidade, né? Mas eu acho que para essa reflexão já é o suficiente, a gente pensar nessas três. Bom, essas três definições que eu dei sobre maturidade, elas divergem um pouquinho, né, em algum conceito ou outro, alguma expressão, mas elas têm uma coisa em comum, e eu não sei se você reparou, que nenhuma das três disse um marco numérico, nenhuma das três falou em números, né? Você reparou isso? Não teve um número específico. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em maturidade, né, voltando agora para o ser humano, saindo da botânica, a gente tem que considerar que não existe uma idade certa para atingir a maturidade, né? A gente não pode falar, por exemplo, que com 30 anos a gente vai ser uma pessoa madura, com 50 anos a gente vai ser super hiper maduro. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque idade cronológica é diferente de idade psicológica. A gente entendendo isso, a gente consegue, por exemplo, para as pessoas mais velhas, que para elas não se acomodarem, né? Para elas não acomodarem achando que elas já encontraram a maturidade perfeita. E nem para as pessoas mais jovens acharem que podem relaxar por enquanto, porque daqui a pouco vai chegar a maturidade. Foi. Então, por isso que é importante a gente saber distinguir, né? Idade psicológica de idade cronológica. Bom, nesse ponto, você pode estar se perguntando, então, se fazendo a seguinte pergunta, né? Então, será que eu sou uma pessoa madura? Né? Se não importa a idade, se não tem relação com a idade, né? Se a minha idade cronológica não tem a ver com o meu nível de maturidade, será que eu sou, então, uma pessoa madura? Ou será que as pessoas veem em mim uma pessoa imadura? Bom, para a gente chegar a essa conclusão juntos, né, para a gente analisar juntos, eu vou falar algumas definições que inclusive o Dom Rafael fala no livro dele, e você vai vendo se você se identifica com alguma delas, tá? Eu vou falar as definições da imaturidade. O que é uma pessoa imatura? Pessoas imaturas possuem instabilidade emocional, falta de paciência, ausência de equilíbrio. As pessoas imaturas não conseguem avaliar objetivamente a realidade, elas vivem no mundo da fantasia, vivem na imaginação. As pessoas imaturas, elas agem com impulso e não com base nas próprias convicções. As pessoas imaturas, então, elas acreditam em alguma coisa e agem de forma diferente daquilo. Há uma falta de responsabilidade, falta de solidariedade com as pessoas. Há uma constante necessidade de autoafirmação, as pessoas imaturas têm essa necessidade de se autoafirmarem o tempo inteiro. Egocentrismo, egoísmo, né, que tem a ver também com a falta de solidariedade com as pessoas. E também são marcadas por aquelas pessoas que, você já deve ter escutado isso, né, pessoas que falam, eu sou 880, né, isso é um sinal de imaturidade, porque não conseguem encontrar um equilíbrio, né, não conseguem encontrar uma justa medida nesse meio da personalidade, né, então ela fala assim, que ela é 880, ela é um ou é outro, né, então isso é um sinal de imaturidade também. E além disso, pessoas que sonham muito e nunca realizam, né? Pessoas que estão sempre planejando muitas coisas, colocam metas muito grandes para o futuro, mas nunca realizam nenhuma delas, né? Não colocam a mão na obra, né? Bom, então essas são as características, algumas das características, né, da imaturidade. Eu quero abrir um parêntese aqui
que essas características estão relacionadas a pessoas que não possuem um quadro patológico, né? Não possuem nenhuma doença, nenhum distúrbio, nenhum transtorno, né? Então, essas pessoas precisam encontrar ajuda profissional. Essas descrições aqui que eu fiz são para pessoas que não se encontram num quadro patológico. Tudo bem? Bom, não sei se você se identificou com alguma dessas características, não precisa falar, não precisa se expor. Mas, então agora eu vou falar o inverso, né? Vou falar então agora os pontos que definem a pessoa madura. O que é ser uma pessoa madura? Pessoas maduras possuem firmeza interior, harmonia entre o pensar e a pensa, pessoas serenas, pessoas seguras, equilíbrio, né? A pessoa madura possui bastante equilíbrio na vida dela, pessoas que têm consciência das próprias limitações. Então as pessoas maduras sabem até onde elas podem ir, até onde vai os limites. São pessoas que conseguem cumprir metas e alcançar objetivos. Essas pessoas maduras têm a capacidade de domesticar os impulsos e abertura aos outros, ou seja, são pessoas solidárias, pessoas que ajudam os outros. Bom, então essas são as características de uma pessoa madura. Dom Rafael, no livro dele, falando de maturidade, ele fez uma ótima divisão para a gente entender melhor do que é maturidade, né? Então ele dividiu em duas partes, em dois tipos: maturidade afetiva e maturidade espiritual. Preciso lembrar antes que a maturidade espiritual e a maturidade afetiva, elas estão diretamente ligadas, tá? Elas se complementam e andam diretamente ligadas. A maturidade afetiva, ela tem a ver com o modo como a gente lida com os nossos sentimentos, com os nossos afetos. Então, maturidade afetiva é a maturidade no amor, né? Na nossa sociedade, né, já tem até um tempo isso, a gente vê muito marcado, né? Amores que são construídos por falta de compromisso, né? As pessoas buscam por falta de compromisso, por amores vazios, amores pequenos. E na esfera sexual, por exemplo, as pessoas consideram satisfação sexual como a única e a mais importante expressão do amor. Então, tudo isso demonstra que a nossa sociedade é marcada por uma imaturidade afetiva. Dom Rafael usa um termo para isso muito bom, que ele fala que é uma estagnação na adolescência. Por quê? Como que é o nosso amor na adolescência, né? Quando a gente era adolescente? O amor do adolescente é uma coisa fervorosa, cheia de paixão, né? Algo desenfreado, avassalador. E muitos adultos permanecem estagnados nesse tipo de amor, né? Idealizam um amor que não é real. Então as pessoas imaturas afetivamente idealizam pessoas, idealizam um amor perfeito, acham que vão encontrar um amor super perfeito o tempo inteiro, que não vai ter dificuldade. E é por isso que a gente vê uma taxa de separação, de divórcios muito grande, né? Porque as pessoas idealizam um amor perfeito e na primeira decepção, no primeiro problema já separam, né? Porque vai contra aquilo que idealizaram antes, né? E ficam presos, né? As pessoas imaturas ficam presas no deslumbre, no sentimentalismo. E a gente precisa ser maduro afetivamente para conseguir ver o amor da forma real, né? Daquilo que ele realmente é. O amor é fidelidade, né? O amor não é essa falta de compromisso. O amor é algo firme. O amor é doação pelo outro, né? O imaturo no amor, ele quer mais receber do que dar. Só que o maduro afetivamente, ele sabe que o amor é doação, que ele precisa dar, independente se ele vai receber ou não, né? Então, ser maduro no amor, ser maduro na afetividade, é saber o verdadeiro valor do amor, saber aquilo que o valor representa e o verdadeiro valor das pessoas, para conseguir se educar afetivamente, né? Para conseguir amar de verdade. E teve uma frase que o Dom Rafael falou que eu achei maravilhosa, e ele falou assim: o nosso coração não foi feito para amoricos, mas para amores fortes.
E a gente precisa se lembrar disso, né? Nos educar afetivamente para lembrar exatamente disso, que o nosso coração foi feito para amores fortes. E é isso que a maturidade afetiva traz. Bom, eu falei da maturidade afetiva, então agora sobrou a maturidade espiritual. A gente precisa, para entender a maturidade espiritual, a gente tem que entender que está diretamente relacionada à santidade, né? Que nem foi a primeira definição que eu falei, que está no dicionário lá do que é maturidade. Maturidade é o desenvolvimento completo de algo. Então, se a gente vive a nossa vida de forma perfeita e ela vai amadurecer de forma completa, a gente vai alcançar a santidade. A santidade é o fruto perfeito da nossa vida, de uma vida bem vivida, né? Por isso que maturidade espiritual e santidade estão intimamente ligados, né? Porque ao longo que a gente vai desenvolvendo essa maturidade espiritual, a gente vai chegar à santidade, né? Que é o fruto maduro disso. Bom, quando a gente fala de fé, a gente fala da nossa relação direta com Deus, né? Como que se dá a nossa relação com Deus. E então, a gente, pensando na maturidade espiritual, né? Considerando as pessoas imaturas espiritualmente, as pessoas imaturas, elas estabelecem com Deus uma relação de conveniência, uma relação de que Deus é uma bengala, né? Algo que eu vou procurar quando eu preciso. Então, eu só busco a Deus quando eu preciso, quando eu quero, quando a casa cai, quando tá tudo ruim. Então, isso é um sinal de imaturidade espiritual, né? Procurar a Deus, voltar a oração para Ele quando eu tô precisando. E também tem um oposto, né? Procurar a Deus quando as coisas estão super bem, quando eu tô animada, hoje o dia tá bonito, eu tô super animada, então eu vou na igreja. Essa falta de constância, essa falta de equilíbrio na vida espiritual é um sinal de imaturidade espiritual, né? Não conseguir estabelecer com Deus uma verdadeira relação. Então, uma pessoa madura espiritualmente, né, vai estabelecer com Deus, entender que Deus é um amigo, né, é um pai. Então, ele está na vida presente o tempo inteiro, né, independente se as coisas estão boas, se as coisas estão ruins ou se estão mais ou menos. Deus está ali o tempo inteiro. Então, uma pessoa madura espiritualmente estabelece com Deus uma firme relação, né, uma relação de compromisso verdadeiro. E por isso que eu falei antes, né, que maturidade afetiva e espiritual andam juntas, porque uma reflete na outra, né? Se a nossa relação com Deus não tá boa, a nossa relação com as pessoas não vai ser boa. E vice-versa, né? Se eu não tô me relacionando bem com as pessoas, significa que eu não tô colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque o mandamento dele é esse, né? Amar ao próximo. Então, se eu não tô amando ao próximo, eu não tô amando Deus. Então, as duas estão intimamente ligadas para formar a nossa maturidade completa, né? A maturidade da nossa personalidade. Bom, já que eu já falei assim sobre a maturidade, né, características da pessoa madura, da pessoa imatura, você pode estar perguntando, esperando a parte prática, né? O que eu faço então para crescer em maturidade? O que eu posso fazer para alcançar, né, essa maturidade? Bom, antes de tudo, a coisa mais importante é a gente se conhecer. A gente não pode querer passar para um outro estágio se a gente não sabe em qual a gente está. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente conseguir adquirir essa maturidade, para a gente crescer em maturidade. Então, a gente precisa dedicar um tempo para fazer essa meditação, essa autoanálise, essa reflexão, né, essa autorreflexão sobre nós mesmos. Precisamos estar diante de nós e perguntar: quem sou eu? Como que eu vivo? E fazer essa análise realmente, né? Não é se sabotar, você está sozinho com você, não precisa se sabotar, se enganar. É realmente se deparar com aquilo que você é. Uma coisa muito boa para fazer é pegar um caderno, pegar um lugar para você anotar e poder fazer essa autoanálise, né, de forma escrita, porque fica até melhor de visualizar, anotando, né, as experiências passadas, né, experiências que você vivenciou, como você se sentiu e como você reagiu àquela situação, né? Essa atitude de analisar experiências é muito importante no autoconhecimento. Porque, por exemplo, se eu anotar que eu passei por uma experiência de uma briga, alguém brigou comigo, e anotar
depois como eu me senti, como eu reagi àquilo, eu vou me conhecendo, sabendo que numa situação de briga, numa situação de discussão, eu reajo de determinada forma. Então isso é muito importante fazer esse mapeamento, né? Fazer esse autoconhecimento para realmente saber como que eu sou, né? Em qual estágio da maturidade que eu tô. Bom, fazendo isso, né? Fazendo essa autoanálise, analisando como que eu reajo a certas situações, eu vou para o segundo passo, que é saber me autodominar, né? Dominar a mim próprio. Autodominação, a gente primeiro começa falando sobre dominar os nossos temperamentos e as nossas paixões. Temperamento é uma coisa que está super em alta, as pessoas adoram falar sobre isso. Sempre eu vejo pessoas postando, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, e fica marcando lá os potinhos, né, de quanto de cada um eu tenho e não sei o quê. Isso é muito legal de fazer essa análise, né, do temperamento, conseguir entender como que eu sou, o que permeia a minha personalidade, mas a gente tem que tomar um cuidado para não culpabilizar esse temperamento o tempo inteiro, né? E falar, não, eu sou assim por causa do meu temperamento, eu fui explosivo ali porque é o meu temperamento, eu sou colérico, tá? Me deixa quieto porque eu sou assim. O nosso temperamento tem que ser algo para impulsionar a gente, né? Eu me conhecer, saber que eu sou daquele jeito e utilizar isso para viver da melhor forma possível. E não que aquilo me puxe para baixo, né? Me deixe estagnado. Então, o autodomínio tem a ver com, primeiro, dominar o temperamento, né? Saber, então, que quando uma situação acontecer, porque você já fez essa análise, né? Então, quando uma situação acontecer, você já saber que por causa do seu temperamento você reage daquela forma e dominar assim que acontecer. Então, se você sabe que você é uma pessoa explosiva, se você sabe que você quer chamar a atenção o tempo inteiro em alguma determinada situação, a próxima vez que acontecer, você vai lembrar disso, lembrar que você reage assim e se dominar naquele momento e falar, não, eu não quero aparecer, eu não vou chamar a atenção dessa vez, eu não vou explodir. Diante dessa pessoa eu vou ficar mais calada, eu vou guardar as palavras no meu coração, deixar isso passar, depois eu converso. Porque eu sei que eu sou explosiva, né? E pode ser com pessoas que não sejam explosivas, né? Pode ser com pessoas que se retraem muito, né? Que fica ali remoendo muito, como por exemplo o temperamento melancólico, que ficam remoendo, ficam ali ruminando muitas coisas, né? Então, quando alguma situação acontecer, você já sabendo que o seu temperamento é mais melancólico, que você vai reagir dessa forma, proximamente você pode falar, tipo, não, eu não vou ficar ruminando sobre isso, eu vou chamar alguém para conversar, eu vou fazer uma oração, eu vou botar isso para fora de alguma forma, e ir se dominando, né? E ir se podando. Dentro dessa autodominação ainda, a gente pensa então no egoísmo, né? A gente falou que pessoas imaturas são pessoas egoístas. Então, se você já com a sua autoanálise, né, já pensando em como você viu que você é uma pessoa egoísta, vamos passar a dominar isso e a exercitar o contrário disso, né? Que é a solidariedade, que é a caridade, que é a humildade também. Então, por exemplo, se você sabe que você é egoísta na hora de comer, por exemplo, tá com a sua família e você quer sempre o pedaço melhor, você quer sempre se dar bem, você quer sempre estar por cima das situações, né, ganhar alguma coisa, você domina isso e fala, não, vou deixar todo mundo pegar então, o último pedaço é meu e depois eu vejo o que eu vou fazer, né? E ir dominando esses egoísmos, essas pequenas coisas, essas pequenas picuinhas, né, manias que a gente tem, que às vezes estão tão fixas, tão rígidas dentro de nós, que às vezes é tão difícil a gente fazer, mas com pequenas coisas a gente pode ir contornando, né, pode ir podando a nossa personalidade. Então, e dentro desse autodomínio também tem a parte de dominar as nossas fantasias, a imaginação. Uma das características da pessoa imatura é idealizar as coisas, né? Fantasiar relações, fantasiar pessoas, fantasiar momentos, idealizar tudo, achar que, né, planejar mil coisas e saber dominar a si mesmo também é saber dominar essas imaginações, né? Diante de uma situação, parar e pensar, tá, isso aqui eu estou imaginando ou isso realmente está acontecendo dessa forma? Essa pessoa falou isso ou eu que estou imaginando que ela falou isso? Ou eu que estou idealizando que ela falou isso?
Então, fazer essas pequenas reflexões, né, ajudam a gente a ir podando a nossa personalidade, a ir podando o nosso temperamento, e a gente vai chegar no autodomínio, né, um autodomínio pleno. E um último ponto, né, a gente falou da fazer um autoconhecimento, uma autoanálise, o autodomínio, e o último ponto, que é ganhar responsabilidade. Uma característica muito marcante nas pessoas imaturas é a falta de responsabilidade, a falta de compromisso. Então, ganhar responsabilidade é um jeito de caminhar para a maturidade, certo? Então, quando eu falo em ganhar responsabilidade, é colocar responsabilidade realmente no trabalho, nos estudos, nas relações, ter responsabilidade com o outro, né? Ter responsabilidade e ser compromissado com a sua missão aqui na Terra, né? Qual que é a sua missão aqui na Terra? Por isso que o autoconhecimento é importante, para você descobrir qual é a sua missão. E quando eu falo missão, é bom a gente lembrar que missão não é aquilo que eu vou fazer daqui a 30, 40 anos. Missão é aquilo que eu tô agora, é aquilo que eu preciso fazer hoje. Então, se eu tô na faculdade, se eu faço psicologia, a minha missão no mundo hoje é ser uma boa aluna. É tirar notas boas, é ser responsável por aquilo, ter responsabilidade com a minha vida, com a minha faculdade, com o meu futuro profissional, levar realmente aquilo a sério, né? Se eu tô agora num matrimônio, por exemplo, a minha missão no mundo é ter responsabilidade com esse matrimônio, com essa minha vocação, com o meu esposo. Então, isso vai para todas as esferas, né? Eu dei 2 exemplos aqui, mas vai para tudo que você faz, né? Para o seu trabalho, para suas relações, para suas amizades. Então, colocar responsabilidade, né? Colocar compromisso, faz você levar a vida mais a sério, né? Não basta em levar a vida sem compromisso, não basta na vida de brincadeira, de levar a vida com brincadeira, de não levar a sério as coisas que Deus colocou na sua vida, né? E, além disso, né, ter responsabilidade com o outro, né? O que é ter responsabilidade com o outro? Primeiro, entender que essa pessoa que está diante de mim é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem pensamentos, uma pessoa que tem uma história. Então, eu preciso me responsabilizar por ela. Eu preciso me responsabilizar, ter uma responsabilidade emocional, por exemplo, com ela. Então, isso vai desde chegar na hora marcada, né? Se eu combinei com tal pessoa que eu vou encontrá-la determinada hora, eu tenho que ter responsabilidade e compromisso de encontrar ela com ela nessa exata hora, né? Ter respeito por ela. Então, me responsabilizar por outro vai desde de chegar na hora certa, né? Não se atrasar, até a forma que eu vou tratar essa pessoa, né? Com carinho, com atenção, realmente entender que é uma pessoa diante de mim, né? Não é qualquer coisa. Então, ganhar responsabilidade é muito importante nesse ponto, né? Para realmente levar a vida mais a sério, levar a vida com missão, né? Com compromisso. Bom, esses 3 passos que eu falei, o autoconhecimento, o autodomínio e ganhar responsabilidade, elas não são passos lineares, né? Não preciso fazer um e depois o outro e depois o outro. Os 3 caminham juntos, né? É um tripé para a maturidade. Então, os 3 devem ser feitos juntos, né? Ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se eu já me conheço e sei que eu já reajo de alguma forma a determinada situação, eu já vou para o autodomínio, eu já tenho que dominar isso hoje, né? Não posso deixar isso para amanhã. E também é o contrário, né? Se eu não sei ainda como que eu sou, eu vou para o autoconhecimento. Então, são coisas que estão intimamente ligadas, né? Elas acontecem simultaneamente. Isso é bom da gente ter em mente, né? Bom, Dom Rafael, ele termina o livro dele com um roteiro para a maturidade, né? Ele coloca algumas perguntas, um roteiro realmente, para a gente ir se perguntando e fazendo como se fosse um exame de consciência, né? Para ver o nosso percurso na maturidade. Eu trouxe alguma dessas perguntas para fazer aqui, para você ir pensando, para você ir refletindo. Não vou fazer todas porque são bastante, mas eu vou te convidar agora a fazer essa reflexão, né? Para ver como que está esse seu processo de amadurecimento. Eu dedico um tempo diário, por pelo menos 15 minutos, para fazer uma reflexão sobre os acontecimentos da minha vida
e minhas reações perante elas? Eu transformo essa reflexão em um diálogo com Deus para compreender o sentido divino de todas as coisas. Eu reflito antes de agir. Eu me pergunto o que Cristo faria no meu lugar? O que Deus quer de mim nessa tarefa? Então, antes de fazer alguma coisa, será que eu me pergunto o que Deus quer de mim nessa tarefa? O que Cristo faria no meu lugar? Eu evito com firmeza os devaneios sentimentais, os nervosismos, as imaginações, as fantasias. Será que eu estou evitando com firmeza essas imaginações? Eu corto decididamente os ressentimentos, esforço-me em perdoar, eu faço um esforço de perdoar as pessoas. Eu sou uma pessoa serena, sou uma pessoa calma. Então, acho que já deu para ter um gostinho assim de como que é esse exame de consciência, né? Bom, eu não sei se você reparou, né? Já encaminhando para o final, já por causa do tempo, mas eu não sei se você reparou que todos os exemplos que eu dei do processo de amadurecimento, eles estão ligados diretamente com a prática das virtudes, né? Eu não sei se você reparou, mas eu falei sobre temperança, eu falei sobre caridade, eu falei sobre a humildade. Então, pensar em amadurecer é pensar em praticar as virtudes. Então, se você quer amadurecer, já começa a estudar as virtudes, já começa a pensar nas virtudes, porque esse realmente é o caminho. Né? Nós da Oficina de Valores, a gente fez uma série há um tempinho atrás, no Caminho das Virtudes, sobre as virtudes, e está no nosso canal do YouTube. Então, vale muito a pena você conferir, né? Porque tem vários vídeos sobre as virtudes, então estão todos lá disponíveis, né? Vale muito a pena para incrementar, né, esse processo de amadurecimento, né? Estudar as virtudes, conhecer as virtudes, para poder chegar a um amadurecimento. E para finalizar, eu quero te fazer um convite, né, para entregar esse processo de amadurecimento a Deus. Qual é a melhor forma da gente se relacionar com Deus? É a oração. Então, a oração é a coisa mais importante para a gente fazer nesse processo, né? Diante de todos esses passos, né? Junto com todos esses passos, a gente precisa estar com a vida de oração muito boa, tá? Com esse diálogo com Deus. Então, realmente te convido a pedir essa graça a Deus do amadurecimento, né? Eu quero te fazer essa proposta de todo dia, a partir de hoje, no meio das suas orações, cada momento que você fizer uma oração, você pedir a Deus pela maturidade, para que Ele te conceda essa graça da maturidade afetiva, da maturidade espiritual, porque é a partir dele que vem as virtudes, né? É a partir dele que vem a maturidade. Então, nada melhor do que pedir para Ele, né? Então, colocar isso em oração realmente, né? Pedir a intercessão de Nossa Senhora. Não sei se você tem tempo para rezar, agora na quarentena talvez a gente tenha um pouco mais, né? Mas quando voltar na rotina, às vezes rezar uma Ave Maria por dia pela sua maturidade, pelo seu amadurecimento, né? O amadurecimento na fé, amadurecimento no amor. Então, realmente pedir a Deus essa graça, né? E para finalizar, né, eu quero deixar então a indicação desse livro, né, que ele é muito bom. Então, Dom Rafael, ele, para quem chegou depois, essa reflexão teve como base o livro do Dom Rafael chamado A Maturidade. Lá ele fala de forma muito mais completa do que essa live, né? Porque aqui o tempo é curto, mas ele lá aprofunda, fala de forma muito mais completa. Então, realmente fica a indicação aí para a leitura do livro. Se você sentiu uma pontadinha de vontade de amadurecer, de pensar mais sobre isso, vale muito a pena ler esse livro, né? Ler o roteiro final, que é excelente. Então, se você tem esse interesse em ler o livro, manda uma mensagem aqui pra gente, que a gente tem o PDF, a gente pode disponibilizar para você ler, né, para acompanhar. E ontem a gente teve um texto novo no nosso blog, né, sobre o livro, uma resenha do livro, que também complementa muito essa discussão, né, ajuda muito a gente a entender melhor. Saiu ontem no nosso blog, se você não conferiu, vale muito a pena, tá no link do nosso perfil aqui do Instagram mesmo. Então corre lá, dá uma lida e para entender melhor, né? E também deixo um último convite, que é para o grupo de leitura, né? A gente tem um grupo de leitura, a gente já está lendo um outro livro agora,
Mas se você teve interesse, se você se sentiu chamado a participar, manda uma mensagem pra gente, né? A gente te explica como funciona. Todos serão muito bem-vindos a participar conosco. Tá sendo muito bom, tá sendo muito frutuoso. Então, são todos muito bem-vindos, né? Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer aí a participação de todo mundo nos comentários. E desejar a todos uma boa noite, né? Que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Estejam sempre conosco. Beijo, gente.